apresentando para vocês os objetivos da nossa ATPC hoje. Então, nós temos aí alguns objetivos. Bom dia, professores. Nós estamos aqui na ATPC de Matemática, que hoje nós temos como título Estratégia de Ensino e a Diversidade na Aprendizagem. Nós iniciamos a gravação e vamos apresentar para vocês, de início, os objetivos da nossa ATPC de hoje. Bom, o primeiro objetivo que temos é retomar a discussão da última ATPC sobre a importância de diagnosticar o que os alunos já sabem. Depois nós vamos analisar a organização das habilidades essenciais que trabalham com a temática proporcionalidade. Analisar um item avaliativo e os diferentes saberes dos alunos em relação às habilidades. Nós vamos refletir sobre a importância do diagnóstico para a tomada de decisões e discutir sobre possíveis estratégias de ensino que contemplam os diversos níveis e tempos de aprendizagem dos alunos. Então, nós vamos partir, né, ATPC retomando o que vocês viram 15 dias atrás no ATPC que nós encaminhamos via um roteiro de estudo, e vamos dar continuidade à temática, né, trabalhando as diversidades aí dos saberes dos alunos em sala de aula. Bom, como primeira atividade, para nossa sensibilização, nós temos aí uma imagem. Eu gostaria de perguntar para vocês, essa imagem é uma foto, né, que nós montamos, 3 fotos aí, criamos essa imagem. Na verdade, quem montou e criou foi o PCNP de Física, o PCNP Fernando. E eu gostaria de saber de vocês, quem sabe aí de onde que é essa imagem, pensa um pouquinho, e vamos para nossa reflexão inicial. Podem usar o chat, fique à vontade. Se alguém já olhou a imagem e lembrou, olha, eu passei por aí esses dias, olha, é de tal lugar, fiquem à vontade para registrar no chat, pedir a falar, também abrir o microfone e falar. Mas nós queremos que, a partir desta imagem, vocês reflitam sobre. Qual a relação da imagem com a heterogeneidade da escola? Vamos pensar naquela imagem e vamos estabelecer uma relação dela com essa heterogeneidade da escola. Gostaria que vocês pensassem um pouquinho, olhassem para a imagem e ficassem bem à vontade para participar do chat, para abrir o microfone. Vamos lá. Olá, pessoal, bom dia. Enquanto vocês reflitam sobre essa linda imagem dos IPs, né, nós vamos fazendo o teste de som aqui, tá bom? E aí, gente, melhorou o som? Ainda está com ruído? Como está, Carlos? Tudo ok? Ótimo, beleza. Vamos lá, contribuições. O que vocês pensam da imagem? Localizar onde fica a imagem? Qual a relação? O som está bom. Ótimo, obrigado, professores, pelo retorno. Acho que agora resolvemos o problema do som. Que susto. Não, ninguém? Que relação que a gente estabelece da imagem com a heterogeneidade na sala de aula? A escola, da sala de aula. A escola. O que a gente observa nessas 3 fotos que estão montando essa imagem? Temos o que na imagem? Que árvore é essa?
Vamos lá, instigando vocês a participarem. Coloquem no chat, né? Às vezes está na escola, não tem microfone, né, Érica? Coloquem no chat pra gente. Isso, fica à vontade. A gente até abriu aqui o celular para acompanhar o chat, caso não desse o computador, mas estou vendo que vocês estão, assim, ou com dificuldade, a gente entende, né? De repente com dificuldade de acessar o chat, ou então meio tímidos. Vocês são bem participativos, vamos lá. Às vezes eles são lá na escola no formato de plateia. Coloca alguém lá no computador para representar os colegas, para digitar as participações, né, Érica? Seria interessante. Vai ser muito, é muito importante que vocês, inclusive lá no formulário, Érica, eles pediram que, alguns, né, pediram, sinto falta do ao vivo, né, eu acho mais interessante, mais interativo, tá? Então, a gente precisa desse apoio aí de vocês, das participações aí, para até a gente justificar que esse modelo seja interessante para vocês, tá? Coloquem aí no chat se alguém quiser abrir o microfone. Temos a contribuição do professor Tales, né, que fala sobre... Bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sandra? Pode falar. Eu não estou conseguindo acessar o chat também, tá? Eu queria contribuir também. Acho que é o IP bonito, né? Adoro essa imagem aí. Só para contribuir, que eu não estou conseguindo digitar no chat, Ok, tá? mas fique à vontade de abrir o microfone e falar. Eu sei que a gente prefere o chat, mas fiquem à Sim. vontade. Quem estiver com dificuldade no chat, Ótimo. não precisa nem levantar a mão, solicitar. Já, né, se a gente vê que tiver muita gente... As imagens aí que vocês colocaram são lindas então, mesmo, viu? Isso, você falou do IP, Sandra. Você lembra de onde é? Já passou aqui observando essa rua? Que relação que a gente estabelece? Próximo da DE, não é? Um aí que eu estou reconhecendo, acho que é próximo da DE. Isso mesmo, ali no PUM, próximo à DE. E aí, que relação que a gente pode estabelecer com a heterogeneidade da escola, da sala de aula? Enquanto isso, ó, nós vamos ler duas contribuições no chat do professor Tales, que diz sobre as imagens, as árvores, por serem diferentes, se destacam de maneira peculiar, apesar de enfrentarem as mesmas condições com características únicas como nossos alunos. A professora Nadineia, todas as imagens são de IPs. Parece que no Parque do Povo, mostrando que mesmo sendo da mesma espécie, cada uma tem uma forma de florir e sua cor. Assim como nossas escolas e alunos, cada um tem suas características. Que mais, pessoal? Isso aí, vocês identificaram que as árvores são ipês. Temos na imagem ipês bem floridos, como a terceira foto ali que compõe a imagem. A primeira, a gente já percebe que muitas flores já estão caindo, já tem ali no chão, já tem menos flores na copa da árvore. E a do meio, a gente verifica algumas que estão bem verdinhas ainda, né? Não deram as flores, né? Como a professora Nadineia colocou. Embora todas sejam ipês, nós temos aí cada uma florescendo no seu tempo. O que mais que vocês gostariam de acrescentar? Quem tiver com problema de acesso ao chat, sem problemas, pode abrir o microfone, tá? Não tem problema algum. Eu falei para a Érica, a gente prefere priorizar as participações de vocês do que, inclusive, cumprir toda a pauta, todas as discussões, né? Esse momento de trocas é o principal da TPC, inclusive vocês relatam que é muito importante para vocês. Mais alguém? Via chat, ou pedindo a palavra, abrindo o microfone? Não? Então, eu acho que podemos, né, dar sequência. Sim. Eu pensei quando eu vi a foto que o Fernando nos trouxe para a sensibilização, inclusive foi usada em todas as nossas ATPCs, é que justamente o que o professor falou ali.
São árvores que ali geograficamente ficam localizadas próximas, como a professora falou ali no Parque do Povo, praticamente receberam as mesmas condições de chuva, de sol, né? Mas elas, cada uma, vamos dizer assim, reagiu diferente, né? Floresce ao seu tempo, ela tem o seu tempo próprio de florescer, às vezes uma do lado da outra, uma mais florida, outra menos florida, tá? E isso acontece muito na escola, né? Cada aluno ali tem, vou ler o que a Vanessa colocou. O jeito que você ensina para uma turma não é o mesmo que ensina para outra. Por exemplo, tem árvore mais floridas, outras não. Isso mesmo. Porque o aluno, né, tem o seu tempo também. A aprendizagem é individual. A Vanessa completa. Muito obrigada, pessoal, pelas participações. Às vezes a gente começa a falar enquanto a pessoa está digitando, a pessoa acaba desistindo de digitar a contribuição. Coloquem-se no chat, mesmo que já tenha passado a discussão, a gente retoma. Não tá? desistam, porque a professora tocou num ponto que a gente não tinha abordado, a questão de, nós falamos das condições climáticas, nós falamos da localização, mas também tem a questão de quando a gente olha para a sala de aula, os alunos são diferentes, né? Então, quer dizer, mesmo muitas vezes tendo a mesma faixa etária, estando no mesmo ano série. Então, quando a gente pega, algumas características são idênticas, são iguais, como a dos IPs. Todas são IPs. Nossos alunos, todos estão, né, numa faixa etária próxima, no mesmo ano e série, porém, muitas vezes a gente acaba, né, cada sala a gente tem que utilizar estratégias diferentes ou buscar atender às necessidades diferentes, como a professora coloca, aprendizagem individual. E aí a gente tem que adequar isso, né, que aí é o que difere. Então, a gente estabelecendo a relação, tanto em pontos comuns quanto em pontos que diferem. Isso mesmo. E aí, retomando, Érica, a gente vai retomar um pouquinho das discussões da semana anterior. Aqui a gente traz um mapa mental. Esse mapa foi elaborado pelo nosso colega PCNP Carlos de arte, tá? E aí traz aí o que foi, bem resumidamente, o que foi discutido naquele roteiro que vocês fizeram no Padlet, tá? Lá a gente tratou de heterogeneidade na sala de aula. Aquele Padlet foi construído colaborativamente, tá? Entre várias pessoas. E ele tratou da heterogeneidade na sala de aula. Falamos um pouquinho dos níveis, né, de aprendizagem que são identificados segundo os saberes, as habilidades, né, que são desenvolvidas ou não pelos alunos, tá? E que para identificar isso tudo é preciso de uma avaliação, de um diagnóstico muito, e esse instrumento, né, é essencial para que isso aconteça. Lá foi dado o exemplo da rubrica, que ajuda a diagnosticar aí. Muitas vezes não é só se o aluno sabe ou não sabe, né? A gente tem diversas gradações ali do que ele sabe dentro de uma mesma habilidade, né? Às vezes sabe um pouquinho disso e se vai caminhando até chegar na compreensão integral ali daquela habilidade. E além disso, a gente lembra das questões que a gente tem bastante recurso diagnóstico das provas oficiais, né? ADE, AP, a gente está passando aí por uma transição de plataforma, mas ainda assim nós temos muitos dados, muitas informações que nos auxiliam aí a diagnosticar essa aprendizagem. É muito importante que a gente identifique essas habilidades para que possa tomar as melhores decisões, né, das estratégias. Por exemplo, a Vanessa fala de sala, né, mas depois ela fala também da aprendizagem individual. Muitas vezes eu tenho que tomar a decisão das estratégias que eu vou utilizar na sala, em cada turma, e também pensando individualmente ali nos alunos, né, e garantir essa aprendizagem para todos. Sim, pensando, né, nessa metodologia, na busca de estratégias que atendem esses alunos, o professor Matheus contribui com a gente também, quando ele coloca que a metodologia de ensino tem que se adequar dependendo da necessidade da turma. Então, diante do diagnóstico que eu tenho, do conhecimento que eu tenho sobre a minha turma, que saberes esses alunos têm, a gente vai adequando, então, as nossas metodologias de ensino. Você sabe, Érica, que eu lembro que o professor Matheus falou para mim que a gente fez uma devolutiva, né, Matheus? Confirma aí. Que ele falou que uma das dificuldades desse período remoto era identificar essas habilidades, esses níveis de aprendizagem, né? Porque muitas respostas vinham tudo certo,
Então, às vezes, ali com o apoio da família, com o apoio da internet, que ele pode pesquisar e refazer a habilidade, tem mais tempo para refazer, ou troca ideia com os colegas, né? E ele acabava falando assim, mas será que esses alunos estão sabendo tudo isso mesmo? E ele falou, olha, tem sido uma dificuldade. A gente até trocou ideias de, por exemplo, usar a gamificação, que o aluno vai para um ambiente assim mais contraído e acaba não pensando muito e responde o que ele realmente sabe, né? E que eu falei assim, não vejo a hora de ir para o presencial para conseguir realmente diagnosticar com maior precisão essa que os alunos sabem. Mas aqui o que a gente vai discutir, vocês vão ver que o importante é sempre dar vez e voz para os alunos para conseguir identificar com maior propriedade isso. Não está indo direto. Foi. Pulou, Érica. Bom, ainda retomando, a Graziele gostaria de comentar? Graziele, eu vi que você abriu o microfone. Pode falar, tá, gente? Foi sem querer, desculpa. Tá joia. Vamos lá. Bom, ainda comentando, né, retomando a TPC, a gente leu todas as contribuições de vocês no formulário, tá? Eu sei que foi até um formulário extenso, e aí quando é extenso para vocês escreverem isso para a gente ler, então mas foi muito rico, tá? A gente tentou, então, minimamente sintetizar essas informações e trazer aqui para vocês uma síntese do que as contribuições dos professores, tá? Sobre a heterogeneidade, vocês falaram que, em vários momentos, vocês ressaltam que sabem o quanto isso é importante, mas que é desafiador, né? E o que é desafiador? Realmente, é desafiador identificar os diferentes níveis de aprendizagem do aluno, né? Isso é desafiador. Lidar com a grande defasagem na aprendizagem dos alunos, então, assim, não só os diferentes níveis, mas às vezes em relação à habilidade do ano corrente, né? Mas às vezes eles trazem defasagem de anos anteriores, às vezes lá atrás, né? Então, assim, são diferentes níveis e às vezes se tratam não só do ano em série, mas de anos anteriores. As dificuldades dos alunos, né? E considerar essa individualidade. A gente fala, olha, é muito importante trabalhar a individualidade, mas a gente tem um número grande de alunos em sala de aula. Isso não é simples, não é fácil, precisa de muita criatividade aí do professor. E muitos citaram também falta de estrutura material, que o professor não é valorizado, que o tempo para preparar aulas não é suficiente e há muita burocracia. A gente colocou aí, né? Muitas coisas a gente consegue resolver. Outras tantas a gente não consegue mudar tão facilmente, tá? E o envolvimento e participação dos alunos. Foi muito citado o envolvimento, participação, motivação dos alunos, interesse dos alunos. E a questão dos familiares, que as famílias não se comprometem, que não auxiliam aí nesse engajamento, tá? Eu trouxe um vídeo, uma fala aqui sobre o vídeo que vocês assistiram, que ela é bem ampla, né, e acabou resumindo bem o que o pessoal falou. Que o vídeo nos leva a refletir que nenhum tipo de padrão é benéfico, principalmente o trabalho em salas de aula. Daí a importância do professor diversificar a sua aula, perceber as diferentes e melhores formas de desenvolver a sua aula, respeitando as diferenças e saberes entre seus alunos e possibilitando o crescimento de todos, tá? Então, vocês colocaram algumas pessoas colocaram, esse vídeo aí já foi, isso não acontece mais. Será que não acontece mais, né? Será que nós não gostaríamos de ter um padrão? Facilitaria o trabalho do professor, mas isso, enquanto a gente fala de ser humano, né, não é possível. Continuando aí. Para promover a aprendizagem nesse contexto, os professores falaram que o comprometimento do professor é o primeiro passo, detectar essas diferenças e buscar estratégias que o auxiliem. Não é simples, é cansativo, inclusive, mas esse comprometimento vai fazer toda a diferença. E o professor deve adaptar as suas aulas para abranger todas as individualidades dos alunos, já que o professor é quem conhece toda a sala. A gente sempre fala isso, né? Aqui nós damos sugestões, muitas vezes,
E se a diversidade de vocês é grande, imagina a nossa, que nós tratamos aqui de 45 escolas, né? Então a diversidade é ainda maior. Então você vai olhar para aquilo e ver o que melhor se adapta para a situação, o que você consegue aproveitar, e muitas vezes tem coisas que não consegue utilizar naquele momento, tá? E é necessário conhecer os estudantes, identificar seus saberes e dificuldades e as habilidades já desenvolvidas. Não só o que ele tem de dificuldade, mas o que ele tem de potencialidade, o que ele já sabe, tá? E trabalhar as metodologias ativas, né? Nós viemos falando há algum tempo sobre metodologias ativas, aí o professor traz alguns exemplos, sala de aula invertida, duplas produtivas, e valorizando sempre a participação do aluno como sujeito ativo neste processo de ensino e aprendizagem. Aqui foi, de forma bem sucinta, algumas contribuições de vocês. E sobre a pauta, né, a gente usou, né, uma semana antes das férias e uma semana depois esse modelo de pauta, tá? A gente teve, a maioria das contribuições avaliou positivamente o uso da pauta, tá bom? E sobre essa pauta específica, o professor falou que sim, que possibilitou refletir sobre a prática, refletir se estão tendo o comprometimento necessário, se as atitudes estão sendo realmente inovadoras para a resolução desses problemas que vocês estão enfrentando. A pauta muito importante para a autorreflexão da prática. A sugestão, até PC online ao vivo, como era antes, coloquei um exemplo aí, mas mais pessoas citaram esse fato de gostar do ao vivo. E o pessoal também falou que gostou porque são vídeos curtos, diretos e que realmente discorrem, acabei não arrumando aí, sobre assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Então, vocês, né, falaram sobre esse modelo de pauta, que vocês acharam interessante. Pensamos também que pode ser um modelo para vocês utilizarem, então essa é a ideia, tá? E vocês gostaram bastante, tá? A grande maioria falou muito bem da pauta e achou bem interessante. E os próximos passos, né? O que faremos hoje aí? Um resumo aí de hoje. Então, hoje nós partiremos, né, de uma habilidade, de uma temática, na verdade, e aí a gente vai escorrer sobre algumas habilidades. A gente vai falar sobre a avaliação do aluno, né? Nessa questão de identificar os saberes, é uma avaliação, né? A qualidade dessa avaliação que vai trazer para mim também a qualidade e a facilidade de planejar essas estratégias para atender meus alunos. Nós falamos no último TPC de rubrica desse professor, nós trouxemos aí alguns exemplos de rubrica, por exemplo, lá no Saresp, a gente utilizava muito as gradações abaixo do básico, básico, adequado e avançado. A rubrica, alguns já utilizaram a questão de insatisfatório, parcialmente satisfatório, satisfatório ou plenamente satisfatório, né? Inclusive, algumas escolas aí de outras redes utilizam esses termos. Também podemos fazer uma rubrica como a gente atribui as notas, né? De 0 a 2, por exemplo, de 3 a 6, de 6 a 8, 9 a 10, para saber ali o quanto esses alunos conseguiram absorver, adquirir aquela habilidade, tá? Então, esse é um exemplo de rubrica que pode ser utilizado. Hoje nós vamos fazer umas discussões e vocês vão ver que não é necessariamente uma rubrica nesse padrão de escala crescente, vamos dizer assim, né? A gente vai discutir um pouco sobre identificar saberes, que nem sempre precisa ser uma escala crescente. Eu consigo identificar saberes de cada item, de cada, vamos dizer assim, conhecimento que ele precisa ter diante daquela habilidade. A gente vai apresentar um exemplo para vocês hoje. E também vamos discutir um pouco sobre estratégias, né? Para ali na prática, como colocar essas ideias em prática para conseguir auxiliar meus alunos nesses diversos níveis que eu identifiquei ali. Nós vamos trazer para vocês algumas estratégias que podem ser utilizadas de forma isolada, tá? Vocês vão pensar em uma estratégia ou outra, falar, essa estratégia dá para eu usar, essa não, tá? Vocês vão poder selecionar aquelas que melhor se adaptam, né, para a realidade, ou combinadas, várias estratégias e ainda aquelas que a gente sugeriu e você consegue englobar outras para atingir todas as suas salas de aula ali,
tá? Sempre como uma forma de somar mesmo, né? Trazer, às vezes, aquilo que a gente traz não é daquela forma que você vai fazer, mas desperta ideias em você, desperta assim, olha, eu não posso fazer desse jeito, mas se eu usar essa ideia e mudar um pouquinho, eu consigo utilizar ali na sala de aula. E aí a gente vai para a atividade 1. E para Vamos lá? darmos continuidade, então, na atividade 1, nós vamos olhar um panorama geral sobre o tema proporcionalidade, para a gente, então, olhar para essa habilidade escolhida para desenvolvermos a estratégia. É claro, o nosso foco principal, né? A gente vem fazendo todo um retrospecto, uma retomada, para situar o nosso trabalho em olhar para as habilidades, identificar os saberes dos alunos e, a partir daí, o que fazer? Como trabalhar para desenvolver as habilidades? Como trabalhar para, considerando os saberes dos alunos, atender aqueles que têm muitos saberes, outros que têm poucos saberes? Alguns que têm muita dificuldade. Então, para chegarmos lá, nós vamos visualizar aqui um panorama geral sobre o tema proporcionalidade. Quando a gente pega esse objeto de conhecimento, na verdade, uma das ideias fundamentais da matemática, como nosso professor Dr. Nilson Machado coloca, né, a proporcionalidade é uma das ideias fundamentais, que ela não está somente na matemática, mas perpassa todas as áreas de conhecimento. Então, nós temos aí, né, a Aline colocando para a gente, na verdade, a gente fez uma tabela para nos situarmos em relação às habilidades essenciais, onde localizamos o trabalho com o tema proporcionalidade, como esse trabalho perpassa os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Nós só vamos situar essas habilidades relacionadas à proporcionalidade, para depois, então, focarmos uma delas e o foco principal, a estratégia. A nossa escolha em trabalhar com as habilidades essenciais foi devido ao nosso contexto atual. Sabemos que estamos aí ainda num remoto, indo para um presencial, uma transição, e o nosso carro-chefe tem sido, né? A gente tem um currículo em ação, mas como estamos nesse contexto de pandemia ainda, estamos nessa transição, a gente tem acompanhado as aulas do Centro de Mídias, acompanhado o trabalho com materiais do Aprender Sempre, e como estamos no volume 3, iniciando o terceiro bimestre, a proposta de iniciarmos a sequência de atividades 1, o material está, sim, programado para ser entregue agora ainda este mês, então a gente vai trabalhar com o nono ano, volume 3, a sequência de atividade 1. Né? Eu antecipei um pouquinho que vamos chegar logo mais, mas para vocês entenderem por que a gente faz esse retrospecto. Nós temos nas habilidades essenciais, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, habilidades cujo tema envolve a proporcionalidade. Mas no 6º ano, nós não vamos ter um trabalho tão formalizado, tão direto, com as grandezas proporcionais, com o raciocínio proporcional, voltado, na verdade, com o trabalho, ele é com o raciocínio proporcional, voltado primeiramente aí na habilidade 18, que é um resgate até do 5º ano, com o tema de geometria, o trabalho com ângulos, né, a congruência entre os ângulos. Depois nós temos com situações envolvendo o valor de um produto, aí a gente tem lá o campo multiplicativo, os probleminhas de multiplicação, que envolvem o raciocínio proporcional. Percebem que esse trabalho antes do 7º ano, ele não existe uma formalização do objeto de conhecimento, né, grandezas proporcionais, não proporcionais, diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, pois essa formalização ela vai acontecer no 7º ano, quando a gente tem lá no 3º bimestre do 7º ano, resolver e elaborar situações, problemas envolvendo ainda porcentagem, para depois trabalhar mesmo com objeto de conhecimento grandezas. No próximo slide, a gente observa que nós temos aí, né, vários bimestres do 7º ano, o 3º e o 4º, trabalhando com situações, problema envolvendo a variação de proporcionalidade. Então, todos os outros temas que a gente viu
que estão presentes nas habilidades de anos anteriores envolvem geometria, envolvem situações, problemas de multiplicação, envolvem porcentagem, mas nós temos a formalização desse trabalho no 7º ano, a continuidade dele no 8º, percebem que essa habilidade do 7º, ela vem assim, desde o 7º, 8º, 9º, e lá na 2ª série novamente sendo resgatada, devido à sua importância como uma ideia fundamental da matemática para trabalhar outros objetos de conhecimento. E aí a gente vem com habilidades também do 9º ano, que é o nosso foco, né? O 9º ano tem tanto no 1º quanto aí no 4º bimestre, né? Acho que o 4º bimestre está pequenininho aí para eu ver. E depois nós temos também no ensino médio. Aí, no ensino médio, a gente sabe que não tem como fugir das grandezas, né, proporcionais, vamos dizer assim, desse tema, porque a gente vai trabalhar com função, e essa interdependência entre as grandezas, a proporcionalidade ela vai estar muito presente no nosso trabalho em vários momentos, né? Bom, e aí, finalizando no ensino médio, a gente tem lá 2 habilidades específicas do ensino médio, abordadas na 1ª série e na 2ª série, que abordam a questão da proporcionalidade nas funções polinomiais, nos gráficos de função, todo esse raciocínio, como comentei para vocês. Porque essa retomada, que a gente vê a proporcionalidade como uma ideia fundamental da matemática e um objeto de conhecimento que, mesmo antes dele ser formalizado, ele já vem sendo desenvolvido como um raciocínio, com ideias fundamentais que preparam o aluno e a partir do 7º ano, ele vem sendo formalizado para que no 9º ano já haja ali, né, um bom preparo desses alunos para compreender essa relação entre as grandezas, para conseguir aí desenvolver, então, no ensino médio, o trabalho com função, que é um dos trabalhos principais aí da nossa 1ª série do ensino médio. E aí a gente vai, então, né, como atividade 1, o objetivo era contextualizar esse trabalho com o tema proporcionalidade, e agora vamos parar um pouquinho aqui na atividade 2, que eu peço a participação de vocês, que a gente tem ficado muito contente nas ATPCs antes férias, que vocês sempre participam muito, contribuem, entendemos as dificuldades, tá? Não estou dizendo que vocês não estão querendo participar hoje, mas conto aí com a participação de vocês para a gente refletir sobre 2 questões, porque agora a gente quer pensar, e os saberes desses alunos em relação ao tema que a gente está falando, em relação à proporcionalidade, como será? Vocês que vão dar esse feedback, embora sabemos, temos resultado de avaliações externas, muitas vezes internas, que vocês também nos procuram, que a gente acompanha nas escolas, mas vocês estão no dia a dia com esses alunos. Então, claro que mesmo com a pandemia, o trabalho remoto, mas vocês saberão nos dizer melhor quais são os saberes necessários, e aí no caso esse, acho que todos nós sabemos, quais os saberes necessários para a resolução do item que nós vamos apresentar, mas queremos saber quais as dificuldades dos alunos, quais as dificuldades os alunos podem apresentar em relação aos itens. Mas, de maneira geral, a gente está pensando ao tema proporcionalidade. O que o aluno precisa saber sobre esse tema e quais as dificuldades que eles têm. Então, nós vamos estudar 2 itens para pensar em estratégias para desenvolvê-los com nossos alunos. E aí, eu acho que nós já podemos apresentar o item, né, Aline? Que aí o professor já pensa nos saberes dos alunos e contribui conosco, pensando nesses itens. Bom, a habilidade em questão, acho que a Aline pode ler para a gente a habilidade, Aline? Identificar situações que envolvem proporcionalidade direta, inversa e não proporcionalidade. Esse item teve uma média de 30% de acertos. Bom, nós temos uma questão adaptada da AP, e só não colocamos o ano, né? Mas, se eu não me engano, foi de 2019. 2018, 2019. Acho que ela até repetiu bem parecida. Nós adaptamos ela, mas nós temos um resultado aí que é uma média de 30%, é um resultado muito baixo, é uma AP de 9º ano. E aí, pensando então nos seus alunos, pensando naqueles alunos que a gente acompanha, olhando para essa questão, eu gostaria que vocês dissessem que saberes são necessários e que dificuldade os alunos apresentam. Aqui, de repente, quem poderia abrir o microfone para ler para a gente a questão? Alguém poderia abrir o microfone e ler a questão para a gente? Não precisa responder não, só ler a questão para vocês participarem.
Ninguém? Tá difícil? Então vamos lá. A Aline, que está aqui mais próxima do computador, ela vai ler a questão. E enquanto ela faz a leitura, nós vamos pensar um pouquinho dos saberes que os alunos precisam ter e das dificuldades que eles têm para resolver esse tipo de item. Bom, a questão 1, então, pede para o aluno classificar cada um dos itens em verdadeira ou falsa, tá? Cada uma das alternativas em verdadeira ou falsa. A letra A. A quantidade de máquinas e o tempo necessário para embalar determinado produto são grandezas inversamente proporcionais. B. A massa de uma pessoa e sua idade são grandezas que não envolvem proporcionalidade. C. A quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais. E D. A velocidade de um automóvel e o tempo gasto em determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais. Bom, como a Aline já tinha dito, né, que a comanda da atividade é para classificar, respectivamente, em verdadeiro e falso. Pensando aí nos alunos que vocês têm, que dificuldade eles teriam para fazer essa classificação? Para cada afirmação dessa, indicar verdadeiro ou falso. Vamos lá? Um minutinho. Fala assim, brincando, tá? Não é um minutinho, um tempo para que vocês participem aí do chat, para que vocês façam suas contribuições. Vocês não. Está aparecendo aqui para mim que algumas pessoas deixaram de ter acesso ao chat. Não sei por que isso acontece, gente. Precisamos investigar mais sobre o Teams. Eu ia pedir para vocês ligarem o microfone mesmo, tá? Para conseguirem participar. Se está com dificuldade aí no chat, coloquem aí o que os alunos. Por ter que apenas 30%, né, Érica? É uma porcentagem bem baixa de acertos para essa questão. Né? Porque eu, enquanto professora, né, até outros tempos, achava essa questão muito fácil, muito simples. Por que apenas 30% de acertos? Que tipo de erros os nossos alunos tiveram aí diante desses itens? Ninguém está conseguindo fazer suas colocações no chat? Oi, Aline. Oi, Érica. Oi, Elaine, tudo bem? Tudo, e vocês? Tudo certo. Hoje está meio complicado, né?
A internet está dificultando, né? É, Mas aqui em cá, perto de casa, tá ventando muito. Não sei se isso tem a ver, né? Mas em relação à questão, eu acredito que essa dificuldade tem a ver com a dificuldade que os alunos têm em geral de interpretação, né? Não só quando a gente fala da matemática, mas quando a gente trata em relação a outras áreas do conhecimento, a gente percebe claramente essa dificuldade de interpretação. Então, penso assim que o nosso trabalho, né, é demorado, é um trabalho de formiguinha, mas aos poucos eu penso que enquanto professor, a gente deve propor mais oportunidades para que eles reflitam, né, e não estejam assim pensando somente em memorizar técnicas e procedimentos, né, mas pensar no significado daquilo que o professor está dizendo e aonde ele está querendo chegar. Tá bom? muito obrigada, Elaine. Imagina. Mais alguém? Então, A Elaine vem trazer a questão da leitura e interpretação, né? Que é sempre presente aí no comentário das professoras. Acho que tem um comentário, agora apareceu. nós temos a contribuição da professora Neirisa, que diz que a questão que necessita de uma leitura cuidadosa, interpretação e associar os conteúdos de grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional, e mesmo quando não há proporcionalidade, né? A professora também chama atenção sobre a questão da leitura, da interpretação e os conteúdos, né? A gente percebe aí essas três coisinhas, né? O aluno identificar se a grandeza é diretamente proporcional, se ela é inversamente proporcional, ou se ela não tem proporcionalidade, né? É um raciocínio que precisa ser desenvolvido aí para os nossos alunos. Mais alguém? Temos a contribuição da professora Graziella, né, que é a leitura e interpretação da linguagem matemática, e que nós teremos ela como foco e tema dos próximos ATPCs. Acredito que lá para outubro nós vamos ter aí alguns ATPCs com este foco de leitura, interpretação, a linguagem matemática, que também é um grande desafio para nós professores ensinar para os nossos alunos. A gente está preparando uma sequência, né, Érica, de ATPCs que vai tratar desse tema, dando continuidade às formações do ano passado, tá? Mais alguma contribuição? Acho que podemos, então, ir para o próximo, né, Aline? Nós trouxemos aqui alguns comentários, né? Pode passar, Aline. Que, temos aí professor Osvair, né, que também trouxe, né, a contribuição que nos problemas deste estilo, os alunos têm muita dificuldade na interpretação do texto. Né, realmente, porque a interpretação do nosso texto matemático é diferente daquela interpretação que ele faz em língua portuguesa, que ele faz lá em história, que ele faz em outra disciplina. Por quê? A linguagem matemática é específica, né? Temos uma leitura e interpretação específica para a nossa área, para a nossa disciplina. E aí, então, vamos ver aqui os comentários, né? A Aline vai passar para o próximo. Para cada um, a gente já identificou, no geral, vocês já colocaram a questão da dificuldade que os alunos têm, né? E que, no geral, vem a questão da leitura, da interpretação. E aí, a gente tem aqui... Bom, ali na letra A, quer que eu faça a leitura? Na letra A, eu estou aqui buscando no celular para ficar um pouquinho maior, a Aline vai ler para a gente. Quando o aluno não consegue identificar que a letra A é verdadeira, o que ele... É que não passou aqui, Aline. Tá, vocês estão me enxergando com a letrinha azul? Bom, ali na quantidade de máquinas e o tempo necessário para embalar, o que pode ter acontecido, né? Os professores falaram bem dúvidas mais amplas, né? Dúvidas gerais, aí aqui a gente vai trazer em cada item especificamente qual poderia ser essa dúvida, tá? Possivelmente o aluno relacionou a quantidade de máquinas com a quantidade de embalagens e não com o tempo. Agora foi, Érica, ali. Ok. Tá. E no item B,
quando a gente tem lá a questão, a massa de uma pessoa e a sua idade são grandezas que não envolvem proporcionalidade. Quando o aluno não identifica que isso é verdadeiro, que não existe proporcionalidade, como a professora lá contribuiu para eles entenderem quando há, quando não há, né? Possivelmente o aluno ele não atentou que a massa de uma pessoa pode variar dia a dia, né? Para mais ou para menos, pode não variar, né? A pessoa pode estar abaixo do peso, acima do peso, de acordo com a sua idade. Todas aquelas questões relacionadas aí, né, à idade, o peso de uma pessoa, relacionada à sua alimentação, cai até uma interdisciplinaridade com ciências, né? E pode, né, achar, né, que isso é falso, né? Por achar que envolve uma proporcionalidade, uma dificuldade realmente de leitura e interpretação e de assimilar, né, de entender o que são grandezas proporcionais e não proporcionais, né? Ele pode não ter esse conhecimento ainda consolidado. E aí, para o item C, nós temos... Pode passar mais uma, Aline, que a gente pode colocar a quantidade de litros. A quantidade de litros de combustível e o valor pago são grandezas inversamente proporcionais. É uma questão falsa, mas o que pode acontecer, que saber esse aluno pode ter ou não ter, para dizer que isso é verdadeiro, né? Então, nós temos também aí, né, vamos dizer, uma identificação de possíveis saberes dos alunos, que a gente tem nas questões, que o aluno ele não entendeu o que vem a ser essa grandeza inversamente proporcional. Que, além da constante de proporcionalidade, é preciso que o litro do combustível, que o preço do litro de combustível deveria ocorrer quanto mais combustível se coloca, mais se paga, né? É uma situação bem real de um contexto, né? Quanto mais eu compro um determinado produto, mais eu pago por esse produto, né? Mas muitas vezes o aluno ele não consegue identificar essa relação de grandeza, então, quando fala de grandeza diretamente proporcional aqui, né? Então, ele pode dizer que é falso. O item D, a velocidade de um automóvel e o tempo gasto em um determinado percurso são grandezas diretamente proporcionais. Se o aluno colocou que é verdadeiro, ele também está naquela dificuldade de entender o que é a grandeza diretamente proporcional e inversamente proporcional, que é o mesmo caso do item C. Porém, no item C, a afirmação é que era inversa, e não era, era direto. E aqui nós temos o contrário, por quê? Quanto maior a velocidade do carro, o tempo ele é menor, né? Quanto mais rápido eu vou de um lugar para o outro, menos tempo eu ganho. E aí, menos tempo, né, eu levo. E aí o aluno, ele não entendeu o que vem a ser a grandeza diretamente proporcional, que além de ter uma constante de proporcionalidade, que é a distância a ser percorrida, deveria ocorrer que quanto maior a velocidade, ele, né, deve entender, né, maior tempo gastará no percurso, o que não é a realidade, né? Então, ele não compreende essa ideia. A gente percebe, então, aqui nessa situação, essa dificuldade de identificar as grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, e o que não há, onde não há proporcionalidade entre essas grandezas. E aí, no próximo item, vamos pensar um pouquinho também. Aline, lê para a gente, por favor, a habilidade. Habilidade é a habilidade do 7º ano, que é uma habilidade de todas que a gente relacionou de proporcionalidade, a gente viu que foi contemplada ao longo aí dos bimestres neste ano, né, no Aprender Sempre. Resolver e elaborar situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. 50% de acertos, Érica. E é uma questão, né, do AP desse ano, né, a questão aqui é uma situação problema, e a gente percebe, por que a gente pegou o item anterior? Lá ele apenas identificava se existia ou não a proporcionalidade, que tipo de proporcionalidade, e aqui ele precisa resolver uma situação problema e envolver nessa proporcionalidade. Então a gente tem a questão que ela, né, diz que uma fábrica tem 7 máquinas envasadoras idênticas que operam com cargas horárias iguais. Essas máquinas, trabalhando em potência máxima, enchem juntas 105 mil garrafas idênticas em um dia. Certo dia,
4 dessas máquinas foram retiradas para manutenção e apenas as máquinas restantes operaram nessa fábrica com a carga horária habitual, ou seja, né? Olha a leitura e interpretação aí, né? Eu já falando, ou seja, porque a gente tem essa necessidade, né? Se é a carga horária habitual, elas operaram o mesmo tempo. Então, o que aconteceu? Eu diminuí a quantidade de máquinas e mantive o tempo ali, né? Não alterei, elas trabalharam da mesma forma, só que ao invés de trabalhar 7, trabalharam 4. E aí a gente pergunta, né? A questão pergunta, nesse dia as máquinas restantes dessa fábrica encheram quantas dessas garrafas? Na verdade, 4 não trabalharam, apenas 3 trabalharam, né? E aí, o que a gente tem de dificuldade dos alunos numa questão dessa? Pessoal, vamos lá? Quem pode abrir o microfone ou contribuir no chat? O que eu achei mais interessante é que a outra questão, ela teve um percentual de acertos menor do que essa. Se eu fosse aplicar hoje, né, eu pensaria que talvez essa tivesse um percentual de acertos menor, né, não o contrário. E se nós pensarmos, essa daqui exige que o aluno resolva um problema, que ele apenas ia identificar as grandezas. O que será que pode ter contribuído, então, para que ele tivesse mais dificuldade na outra do que nessa? Que saberes são esses que os alunos têm que mobilizar para dar conta de responder a um item desse tipo? Vamos lá, pessoal. Parece que nós estamos com bastante dificuldade aqui no chat, pelo registro aqui de chat, o pessoal entrando, mas liguem o microfone, que geralmente, mesmo cancelando o chat, gente, sei que o pessoal prefere mais o chat, né, que é mais anônimo, mas, por favor, liguem aí o microfone, não precisa ligar a câmera necessariamente, mas se quiser, vai ser muito bem-vindo. Contribuições? Bom, vamos prosseguir então, né? Considerando as dificuldades, a gente não vai ficar esperando muito, porque é aquele ponto negativo, né, da tecnologia. A gente não sabe, né, do lado de lá como estão, né, essas dificuldades, como está a realidade de cada escola, de cada professor que está acessando. Então, nós vamos prosseguir com a nossa pauta. Bom, nesta questão, nós temos uma atividade que investiga a capacidade do estudante resolver um problema utilizando, né, proporcionalidade direta entre essas grandezas, né? Bom, para resolver essa atividade, o estudante precisa compreender que a quantidade de horas trabalhadas por dia não sofreu alteração. Então, menos máquina realizam menos trabalho. Então, menor será a quantidade de garrafas que elas conseguirão encher. Então, a quantidade de máquinas, a quantidade de garrafas enchidas, elas são diretamente proporcionais. Já se a gente pegasse o tempo, né, seria diferente, mas percebem que as grandezas envolvidas, por isso que é necessário a gente saber identificar as grandezas, né? Então, nessa resolução, o estudante pode encontrar dificuldade na compreensão do problema, equivocando-se na quantidade de máquinas retiradas para a manutenção, além de confundir grandezas diretamente proporcionais com grandezas inversamente proporcionais. Em todos esses casos, o estudante não atende à habilidade, à expectativa desejada, né? Então, a gente percebe aí que o identificar, que foi o item anterior, ele era necessário para o aluno resolver esse problema. E aí, por ser um problema que ele pode ter pensado, né, de forma mais concreta nas máquinas, a quantidade de máquinas litros, a gente teve um percentual maior de acerto. Se tiver algum professor com alguma experiência, temos aí, né, o Álvaro, que ele falou que a principal dificuldade em relação ao desenvolvimento das habilidades relacionadas à proporcionalidade está na compreensão do conceito de proporcionalidade. E outra dificuldade a seguir é o aluno compreender os procedimentos de solução. É pensar o como resolver. Né? Eu brinco bastante, eu falo que desde os anos iniciais, embora não de forma
de maneira formalizada, sistematizada, a gente trabalha com esse raciocínio nos probleminhas de multiplicação. É justamente para ajudar os alunos não ficarem presos a uma técnica de resolução, mas sim, ao depararem com uma situação, problema envolvendo proporcionalidade, eles tenham condições de, a partir do raciocínio proporcional, conseguir resolver a questão sem, por exemplo, aplicar uma regra de 3. Claro que podemos usar sim as regras, ela é importante em muitos momentos. Há situações, problemas que é muito mais difícil resolver, mas situações como essa, por exemplo, eu não necessariamente precisava de uma regra, mas a compreensão do problema, aquilo que vocês já falaram, a leitura e interpretação desse problema é o que vai me auxiliar a resolvê-lo de forma, vamos dizer assim, não procedimental, técnica, né, usando algoritmo, mas sim de uma maneira sem estar preso a apenas um procedimento, né, que a gente tem. Geralmente a gente acaba se prendendo. Bom, mais alguma coisa, pessoal? Vamos prosseguindo. Aí eu vou convidar vocês, agora a gente vai olhar para o material Aprender Sempre e discutir, então, isso na sala de aula, né? Já nós analisamos essas dificuldades. Eu gostaria que vocês, então, observassem os objetivos das aulas e indicar como que eles se relacionam aos saberes dos alunos que a gente falou até agora, né? Esses saberes que a gente tem identificado aí a respeito das dificuldades e que os alunos sabem também. Veja bem, nós pegamos como exemplo o Aprender Sempre do 9º ano, né? Aí o meio do caminho, nem no ensino médio, nem no início do fundamental, o 9º ano, que vem bem enfático esse trabalho com a temática proporcionalidade, o volume 13 e a sequência de atividades 1, tá? Selecionamos também essa atividade, porque segundo, né, os comunicados aí que o Centro de Mídias, né, irá começar a trabalhar essa situação de aprendizagem a partir do dia 23, né, então bem no momento aí em que vocês vão ter que trabalhar isso com os alunos. Então a gente vai analisar aí, a gente fez lá a tabela, né, mostrou para vocês como um todo esse trabalho, o trabalho com o tema proporcionalidade, agora nas habilidades essenciais, e agora a gente aí vai mostrar especificamente no 9º ano uma sequência de atividades, depois vai fazendo um recorte para a gente conseguir exemplificar mais praticamente ainda, tá? Aqui nas aulas 1 e 2, essa sequência de atividades 1, os objetivos são o quê? Comparar as grandezas e retomar a ideia de proporcionalidade, tá? Nas aulas 3 e 4, vão comparar se essas duas grandezas são diretamente e inversamente proporcional e vai trabalhar algumas propriedades, então, da proporção. Nas aulas 5 e 6, o aluno vai ter que resolver problemas envolvendo proporção e razão e aplicar a propriedade fundamental da proporção. E nas aulas 7 e 8, resolver problemas envolvendo variação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais e elaborar problemas envolvendo variação de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, gostaria que vocês percebessem o quê? Né? Aquele questionamento. Como esses saberes que a gente identificou necessários para resolver esses itens aí avaliativos, inclusive a gente, né, sugere que vocês possam usar, por exemplo, esses 2 itens avaliativos como levantamento dos conhecimentos prévios dos seus alunos, tá? Antes de aplicar, por exemplo, as situações aí de aprendizagem, ou não, se talvez aplicando como atividade, ou colocando na lousa e debatendo com os alunos para identificar esses saberes. Mas percebam como aí os objetivos vêm de encontro com aquilo que vocês falaram que são os saberes necessários para resolver as situações, tá? Vai retomar com o aluno, comparar essas grandezas, identificar se elas são grandezas proporcionais ou não, né? Primeiro, veja bem, apenas comparar as grandezas, enxergar, ver o significado dessas grandezas, se ele entende o que representa essa grandeza, né? E depois vai trabalhar as ideias de proporcionalidade, né? O que é proporcional? O que é essa proporcionalidade? E só então, propriedades também, porque são muito necessárias para resolver, né? Resolver situações problema e elaborar situações problema. Então, gostaria que vocês enxergassem aí, por tudo que vocês têm falado,
que essas situações aí, essas atividades, aulas do Aprender Sempre, elas vêm trazendo esses saberes que são necessários para desenvolver essa habilidade, tá? Lembra que a gente falou de rubrica? Por que a gente está comparando esse momento com uma rubrica? Veja que lá naquela habilidade o aluno não identificou as grandezas, mas muitas vezes ele conseguiu resolver o problema. Tá? Então, nem sempre esses conhecimentos matemáticos se comportam de forma linear, né? Então, às vezes o aluno ele saberia resolver melhor os problemas, porque depois que ele vê o procedimento, ele acaba replicando, interpretando ou não a habilidade que está ali, tá? Muito bem, às vezes quando é diretamente ele acerta mais, quando é inversamente ele acaba errando ou não, né? Porque cada aluno é cada aluno, como a gente falou das individualidades, mas a gente está comparando com a rubrica no sentido de que o professor precisa identificar quais os saberes que os meus alunos não têm. Ele não está entendendo o que é grandeza, não está conseguindo comparar a grandeza, ele não está conseguindo identificar a proporcionalidade, ele não está conseguindo identificar quando é diretamente proporcional, quando é inversamente. Ele não está conseguindo, então, aplicar as propriedades da proporção, aqueles cálculos, aqueles aspectos mais procedimentais, tá? Isso tudo não é tão linear, tá? Então, a gente precisa aí identificar esses saberes e pensar, então, em estratégias para fazer isso, ok? E aí, a gente vai pensar em estratégias, tá? Eu gostaria, então, enquanto eu vou apresentando, ver se vocês já trabalharam, sei que, né, esse assunto é muito recorrente na matemática, que estratégias vocês trabalhariam aqui, utilizariam para trabalhar esses saberes e essa atividade? Nós fizemos um recorte aqui para conseguir analisar mais especificamente as aulas 3 e 4 dessa situação de aprendizagem 1 do Aprender Sempre, do 9º ano, tá bom? Que estratégias vocês utilizariam? Olha, então aqui eu vou ter 5 atividades nas aulas 3 e 4. A primeira é bem parecida com aquela que o item avaliativo que a Erika apresentou, tá? Consumo de combustível e o quilômetros rodados por um veículo. Isso é diretamente ou inversamente proporcional, tá? Então, é para o aluno identificar cada um desses itens, a proporcionalidade. No item 2, o aluno, além de identificar se é diretamente ou inversamente proporcional, ele tem que identificar constante aí o coeficiente de proporcionalidade, tá? Indicado ali pelas setas, qual operaçãozinha que ele tem que realizar para conseguir encontrar o próximo valor ali. Então, vai identificar e encontrar essa constante de proporcionalidade. Aqui ainda é essa mesma atividade. No exercício 3, ele vai elaborar a situação de problema, tá? Envolvendo aí grandezas diretas e inversamente proporcionais. Ali ele, né, elabora 2 situações e pede para propor que um outro colega resolva. Na atividade 4, ele traz um problema, tá? Em que ele propõe que um jogo, um prêmio é distribuído entre algumas pessoas de um jogo aí de sorte, tá? Então, quando for 15 pessoas, cada um ganha 4.000. Se for 24 pessoas, ganha 2.500, tá? E faz o aluno perceber qual que é a razão de proporcionalidade entre o número de pessoas comparado com o valor recebido aí de prêmio. Tá? E depois questiona, essas grandezas são diretas ou inversamente proporcionais? E na atividade 5, outro problema, aí um problema de vestibular adaptado, que fala da digitação de páginas de um estagiário, quanto tempo ele leva, tá? Se ele trabalhar aí mais tempo ou menos tempo, e aí questiona isso, se ele trabalhar durante 4 horas, né, e 40 minutos, então ele aumentou aí o tempo, quantas páginas ele vai conseguir digitar? Então, essa é a situação de aprendizagem. Vem daí a condição da internet para eles participarem, Érica, eu vou prosseguindo, tá, gente? Se vocês conseguirem colocar aí no chat, para a gente conseguir também expor para vocês hoje o que a gente pensou de proposta mesmo para vocês, uma ideia de trabalhar essas situações aí. Quem tiver possibilidade de fazer interação pelo chat, enquanto a Aline vai falando, fique à vontade para fazer a sua colocação.
Se quiserem também abrir o microfone e falar, também fique à vontade. Devido ao tempo e às dificuldades encontradas, acho que a Aline vai continuando e eu vou acompanhando aqui com vocês. A hora que tiver alguma coisa, eu vou lendo, né, e dou um toque para a Aline, a gente vai parando para buscar a interação de vocês, tá bom? Mas então, dando continuidade. Eu queria saber se eles conhecem essas imagens, se eles conseguem puxar pela memória, se eles já viram, se eles reconhecem, se utilizaram isso aí que está sendo representado na imagem em algum momento, como. Queria que vocês colocassem pelo menos isso no chat para mim, ou alguém abrisse o microfone. Pode ser meu colega Álvaro aqui, ó, que colocou a última contribuição. O que vocês pensam, gente? A Elaine, que não está conseguindo participar pelo chat, pode abrir o microfone. Você lembra dessa imagem, Elaine, Álvaro, pessoal, Matheus, que eu vi que está aí, participou do chat hoje. Vocês se lembram dessa imagem? Vocês sabem o que representa, o que ela está representando aí? Vem alguma palavrinha na cabeça? Hein, gente? O que vocês me falam? Pode falar, não lembro, não. Não sei se está dando para visualizar bem, né? Os círculos do recorte da imagem ficaram bem sugestivos. Buscaram na memória? Eu não estava com vocês, eu estava de licença, mas teve um momento que vocês viram isso aí. Ou não, de repente nunca ninguém viu. Eu falei para a Aline, eu não conhecia. Uau! Elaine. Ô, Érica, tem a ver com aquela metodologia de ensino lá, o fishball? A Elaine está lembrando ali, fishball, aí alguns professores devem pensar, que é isso? A gente viu no começo do ano mesmo. Foi no começo do ano? Do ano passado foi, eu acho, né? Foi nesse ano. Foi o ano passado. Foi o ano passado. Eu ia falar, não foi no começo do ano, não. Foi quando eu estava ajudando a Lívia nos ATPCs. A gente falou sobre isso aí, sim, em fazer essa disposição diferente na sala de aula, né? E pegar aí esse grupinho, esse trio de alunos e colocar no centro. Seria mais ou menos isso? E propor uma dinâmica diferente de aula? Isso mesmo, Elaine. O professor Osvair também colocou lá assim, método do aquário. Isso aí mesmo. Falou, eu lembro, mas nunca trabalhei, método aquário. A professora Elaine já deu o nome, método fishball. Então, foi um momento, sim, de pandemia, de busca de estratégias, né, que vocês estavam aí, né, no dia a dia, buscando caminhos para trabalhar em meio à pandemia, né, no início da pandemia. Eu estava já de licença nesse período. Isso mesmo, gente. Esse é o método fishball, até trouxemos aqui, porque muitos não conseguiram colocar em prática, até mesmo porque a proposta, quando foi colocada pelas formadoras, né, foi para o momento semipresencial, seria com os alunos lá, tá? O que é o método de fishball, para quem nunca ouviu falar, né, fish de peixe e aquário, tá? Os alunos que estariam ali no centro desse círculo, tá? A gente está propondo um círculo aqui, o diagrama, mas você já consegue pensar em adaptações para a sala de aula, não necessariamente o círculo, tá? Em que alguns alunos serão os peixinhos e os outros estarão em volta dele, como se eles fossem observados por meio de um aquário, tá? E aí, esses alunos no centro, eles vão discutir, debater ali as ideias que foram propostas para o professor, e os alunos em volta, eles vão observar, registrar, fazer algum tipo de registro, análise daquela conversa ali. Tá bom? Então, nós retomamos essa proposta, tá? Que foi feita em um momento ali aquelas ATPCs que a gente fazia por polo e tinha os professores facilitadores, e aplicando o método fishball, né? Vamos retomar aí para quem não lembra. O que você precisa fazer? Você precisa organizar a sala,
tá? Então, a gente pensou nesse método justamente que é um método colaborativo e neste tempo que está sendo difícil o agrupamento, o trabalho mais colaborativo ali, tá? Precisa organizar a sala de aula, pode ser nesse formato ali, 3 alunos no centro, 5, 7, até não pode ser uma quantidade muito grande, senão perde a condição de debate ali que eles precisam ter, tá? Explicar como vai funcionar, estabelecer combinados com esses alunos. Olha, os demais não podem participar, quem está no aquário, né, observando esse aquário dos peixinhos não pode participar, tá? Tem que fazer registros, eu vou querer registros dessa forma, de outra. Precisa conduzir a atividade de acordo com as regras, você vai adaptar essas regras aí conforme você vai fazer. Por exemplo, cada item a ser discutido vai ter um tempo, 2 minutos, 3 minutos, o professor auxilia nesse controle do tempo, por exemplo. Pode ser que ali os alunos fiquem meio inibidos nas primeiras vezes que utilizar, ele precisa instigar os alunos. E aí, gente, o que mais sobre esse assunto? E se falar sobre isso, sobre aquilo? Precisa instigar, se necessário. E precisa sistematizar as discussões. Depois de que os alunos discutiram, precisa fazer aquele fechamento das ideias do que foi falado ali, tá? Então, nessa sugestão de trabalho, a gente vai propor uma sala de aula invertida, utilizar também o método fishbowl, resolução de problema e estratégias de leitura por meio desses questionamentos que a gente vai fazer, né? Mais para frente, como vocês sempre vêm pedindo, estratégias de leitura, a gente vai fazer algumas ATPCs bem específicas, mas a todo momento esses questionamentos, né, que a gente faz bem pensados e elaborados, são as estratégias de leitura que a gente está instigando o aluno a desenvolver. Bom, aqui tá as aulas 3 e 4, que eu já apresentei para vocês lá atrás. E aí, o que é a nossa proposta? Então, veja que é uma sequência de atividades Aprender Sempre 1, né? O professor fez a atividade 1 e 2, e aí ele vai propor que esses alunos façam as atividades 3 e 4 no formato de sala de aula invertida, tá? Para isso, é preciso que vocês orientem esses alunos a fazer essas atividades 3 e 4. Por exemplo, aqui a gente trouxe um roteiro de estudos. Não, é da 3 e 4. Tá. Peraí. Ok, peraí. Isso. As aulas das 3 e 4, mas não a aula 3 e 4 inteira. Vai ser a atividade 1 e 2 das aulas 3 e 4, tá? Então, nessas atividades, uma parte da aula ele vai fazer como sala de aula invertida, tá? Então, aqui tem uma sugestão para a gente. O que você vai combinar com esse aluno? Fala, olha, aluno, vamos fazer uma aula diferente já semana que vem? Faça essa atividade 1 e 2 na aula 3 e 4. É muito importante que você fale para a gente ter sucesso no que a gente vai fazer essa aula, tá? Para isso, você vai dar algumas dicas para esse aluno. Leia com atenção. Então, aqui a gente pensou em algumas dicas para a atividade 1 e para a atividade 2. A atividade 1 já traz a dica, a gente copiou lá do próprio Aprender Sempre. Estudante, né? O que é proporcionalidade direta, inversa? O que é? Então, já tem um exemplo para ele aqui, discutindo com ele. Na atividade 2, onde ele tem que, além de identificar as grandezas, encontrar o coeficiente de proporcionalidade, você vai discutir com ele. Gente, vocês lembram o que seria esse coeficiente de proporcionalidade? O que é isso? Tá? E trazer algum exemplo. Aqui a gente trouxe um exemplo de duas grandezas inversamente proporcionais. Você pode dar um exemplo de cada, discutir com eles alguns exemplos. Não ler o exercício que está proposto no Aprender Sempre, né? Porque aí senão você já antecipa toda a interpretação para ele. Mas discutir com eles o que seria essa constante de proporcionalidade e discutir alguns exemplos. Tá? E combinar com ele, não importa se você errar, tá? O importante é que você tente fazer, isso vai ser o sucesso da nossa aula, tá bom? No retorno dessa aula, o que você vai fazer? Vai aplicar o método fishbowl, tá? Eu lembro que, comentei com a Érica, uma das dificuldades quando ministrava lá, estava na sala de aula, os alunos não gostavam de corrigir atividades. Não gostavam no sentido que, eu já fiz, para que eu vou prestar atenção nisso? Tá? E aí a gente propõe um método fishbowl para corrigir essa atividade que foi a sala de aula invertida. Então, você já identificou os saberes dos alunos, você vai escolher propositalmente convidar, na verdade, porque ele precisa querer participar, né?
participar ali desse método, explicar, convencer a importância dos combinados, combinados do comportamento que os colegas têm que ter, tá? Isso tudo vocês já sabem. Toda atividade em grupo, toda atividade necessária de apresentação, acredito que vocês façam esses combinados. E aí, propor o seguinte, o método aquário para corrigir a atividade, tá? Então, alguns alunos vão ficar ali no centro ou na frente da sala de aula, tá? Debatendo esses dois itens, item 1 e item 2. Olha, eu acho que a grandeza é diretamente proporcional. O que que você acha? Aí vocês veem qual a melhor configuração, né? Dependendo do número de alunos, 3, 5. A gente tem falado até que os exemplos que a gente pegou de estudo dessa metodologia, sempre o número ímpar. Porque se precisar, por exemplo, é grandeza diretamente proporcional, direta ou inversa? Vamos votar entre nós aqui que estamos? Aí um número ímpar consegue desempatar ali se a votação, por exemplo, divergir, né, sobre algum momento, tá? Então, esses alunos vão ficar ali e os demais, eles vão o quê? Eles vão registrar tudo isso que os colegas fizeram, fazer o seu registro. E aí você pode combinar, olha, vai construir uma síntese do que ele falar, vai me entregar, depois eu vou passar olhando, eu vou sortear alguns para participar, fazer um resumo do que foi discutido aqui, tá? Não sei se deu para entender o método fishbowl apresentado de maneira bem sucinta aqui, tá? Aí, aplicando o método fishbowl, você vai organizar a sala, vai explicar e combinar, fazer os combinados, vai conduzir a atividade, vai instigar os alunos e vai sistematizar. Organizar a sala, escolher os alunos pelo perfil. Então, veja bem, a sala de aula invertida já é uma metodologia que privilegia os tempos de aprendizagem de cada um, porque ele vai fazer na casa dele, vai discutir com a mãe dele, mãe, olha, será que isso aqui aumenta enquanto isso aumenta também, da mesma forma? Pode consultar um colega, um vizinho, um irmão mais velho, né? Veja que essa questão de proporcionar a sala de aula invertida, eu proporciono também atingir os diversos níveis, tá? Mas com direcionamento, com um apoio anterior, inclusive, e fazer um fechamento na sala de aula. Depois, eu vou aplicar o método fishbowl pensando em todos esses saberes e privilegiando ali os peixinhos que tenham diferentes saberes para que haja esse debate, tá? Explicar a dinâmica da atividade, estabelecer as regras, e o aquário pode ser aberto ou fechado. Como assim? Eu posso ter um número fixo de alunos ali para debater e os outros só observarem, registrarem, tomarem nota. Como eu posso deixar uma cadeira, por exemplo, ou um X no chão, se eu não quero, né, sentar na cadeira, quero fazer em pé ali, um X no chão, para que alguém da plateia, eu tenho uma ideia para contribuir. Pode vir, contribuir e sair. Ou pode vir contribuir, a regra ser um dos elementos ali, sair, e aquele que começa a fazer parte. Tudo depende dos combinados que vocês fizerem, das adaptações que vocês acharem necessárias. Conduzir as atividades, né? Você sempre tem que, olha, já deu tempo, vamos para a letra B, tantos minutos para cada item. A gente enfatizou bem a questão do tempo, pensando nessa atividade específica, né? Instigar os alunos, né? Mas por quê? Se eles não conseguirem explicar, o que você percebeu, pedir algum exemplo, questionar eles. E, ao final disso tudo, sistematizar na lousa, por exemplo. Vamos fechar as ideias? O que os nossos peixinhos chegaram à conclusão? Ou então, vamos construir um mapa mental, que está sendo aí abordado no centro de mídias, né? A discussão de mapa mental. Ou outra forma de registro que vocês já utilizem, que seja eficaz aí na sala de aula. Ok? Depois disso, vocês vão continuar a aula utilizando a resolução de problemas que a gente já abordou, né, em outras ATPCs, discutindo os problemas com os alunos, mediando, dando prioridade para aquele tipo de atividade. Você sabe, aquele aluno não tem esse saber, vou passar 1 ou 2 vezes a mais ali na carteira dele, de longe para observar, pedir para ele compartilhar a estratégia que ele tem feito, questioná-lo sobre, eu sei que justamente a dúvida dele, então vou fazer alguns questionamentos para auxiliá-lo, tá? Então, é o que aí você consegue, então, utilizar ali diversas metodologias para atingir esses alunos com os diversos níveis de aprendizagem.
Vou fechando aqui, porque eu vi que o tempo a gente já passou um pouquinho. Vou trazer para vocês, então, o formulário de presença e avaliação. Coloquem aí no formulário o que vocês gostariam de saber mais, que a gente pode retomar. Algumas coisas passaram um pouquinho rápido mesmo. Então, a gente pode retomar aquilo que vocês sentirem mais falta. Vou pegar lá para vocês o link e colocar no chat. Coloca o link, né, do nosso formulário de presença e avaliação. Nós vamos continuar abordando essa metodologia, esse método, dando mais exemplos, que a gente percebe, principalmente agora, que é o momento do retorno dos alunos, claro que é um retorno gradativo, a gente pode utilizar, né, possibilita aí um trabalho com uma metodologia ativa, vamos dizer assim, que os alunos participem, interajam mais, de uma forma a favorecer o distanciamento, né? Então, a gente vai continuar abordando em outros momentos. Hoje a ideia era mesmo um pontapé inicial, sugerindo dentro de uma atividade do Aprender Sempre, e que provavelmente vocês ainda vão trabalhar, justamente para dar essa condição que vocês apliquem, né? E se for útil, se for necessário, adequado àquele momento que vocês estiverem, senão vocês podem aplicar em outras turmas, fica aí como uma sugestão o método fishball, o método do aquário, tá bom? Vou encerrar a gravação por aqui. Muito obrigada a todos. Até a próxima.